Vamos falar do treino do Flamengo de hoje, porque tem novidades. 2 boas, uma nem tanto, mas também não é tão ruim assim. Vamos lá. Bruno Henrique e Pulgar treinaram normalmente com os demais jogadores. Por que eu estou mencionando esses dois? Porque esses dois foram desfalques do Flamengo nos últimos jogos. Inclusive, o Pulgar foi convocado para a seleção chilena, mesmo um longo período ausente aí dos gramados, mais de um mês já sem poder atuar com a camisa do Flamengo por conta de um problema no tornozelo. Bruno Henrique também, por conta de um problema no tornozelo, foi desfalque aí nas últimas partidas do Flamengo. Esses dois treinaram normalmente e a tendência é que eles voltem para o jogo de terça-feira contra o Milionário, jogo extremamente importante pela Libertadores da América. Já De La Cruz, que deixou o jogo contra o Amazonas na última quarta com dores no joelho, após receber pancada, a princípio não preocupa para terça-feira, porém hoje ele não foi a campo e não trabalhou com os demais companheiros. Eu sei que muita gente vai ficar preocupado, mas, repito, a princípio não preocupa. É melhor prevenir do que remediar. A comissão técnica preservou o jogador da atividade, ele ficou na parte interna, ficou na academia, fazendo trabalhos específicos. Agora é esperar as próximas atividades preparatórias para o jogo de terça-feira diante do Milionários, para a gente ter certeza que o jogador de fato será relacionado. Caso ele não jogue, que eu espero que isso não aconteça, vai fazer uma falta absurda. Hoje, para mim, o De La Cruz é o jogador mais importante do Flamengo. Ele comanda o meio de campo do Flamengo. Comanda. Joga em todas as posições. O Pedro vive uma fase artilheira absurda, mas hoje, se eu pudesse escolher um jogador para não desfalcar o Flamengo, esse jogador seria o De La Cruz. Não sei se vocês pensam igual, podem comentar também, mas fica aí a informação sobre o treino desse sábado. O De La Cruz não foi a campo, Bruno Henrique e Pulgar foram as duas boas notícias. Então aí está, meu querido telespectador, cara, uma notícia boa e uma notícia ruim. A volta de Eric Pulgar e Bruno Henrique são 2 baitas reforços, né? Mas, em compensação, o De La Cruz não treinou, cara. Agora, vou falar sobre o assunto que eu coloquei na thumbnail, né? Que é Flamengo denunciado. É o seguinte, não sei se vocês se recordam, mas eu trouxe aqui pro canal. Depois do jogo contra o Bragantino, um empate em 1-1, o Bruno Spindel desceu o pau na arbitragem, reclamou muito, falou que só não é prejudicado pela arbitragem quem basicamente critica, igual o Abel Ferreira, Fernando Diniz, que só não é criticado pela arbitragem, por uma arbitragem ruim, quem mete o pau na arbitragem, e ele não mentiu. Agora o Flamengo vai entrar na justiça contra o árbitro, porque o Flamengo foi descaradamente roubado no jogo passado. Um pênalti claro no jogo contra o Amazonas e o Flamengo não recebeu. Um pênalti claríssimo em cima do goleiro do time amazonense, em cima do Pedro. E a arbitragem não deu e o VAR não chamou. O Flamengo vai entrar na justiça cobrando isso. O Flamengo está certo. Então, após aquela fala do Spindel, eu falei no vídeo até que eu tinha certeza que ia dar merda, porque é óbvio que você não pode criticar os excelentíssimos senhores da CBF, você não pode falar mal de árbitro, que absurdo, eles têm aval pra errar, eles são humanos. Se você erra, se você xinga um árbitro, você toma cartão, você é punido, você não tem essa liberdade. Agora, só porque o árbitro errou, você tá reclamando, eles são humanos, tenha calma, você não pode criticar os excelentíssimos senhores supremos do jogo, eles são os árbitros. Eles podem te dar cartão vermelho e você não pode reclamar. Eles podem fazer isso e aquilo, eles podem tanto tirar quanto colocar qualquer coisa dentro de campo que eles não serão punidos, no máximo serão rebaixados de série. Você não pode fazer nada contra o árbitro. Eles são reis dentro de campo. Eles mandam, você obedece. Eles erram, você fica quieto. Eles fazem cagada, você, senão você vai sofrer punições. É basicamente assim que funciona a porcaria do futebol brasileiro. Você não pode falar um ar contra a arbitragem. Você tem que, fechar a boquinha, você não pode falar nada, quem tem que mandar aqui sou eu, você apenas acata as minhas ordens. É basicamente assim que funciona a bosta da CBF. E é claro que não ia ficar impune.
Aqui, ó, uma matéria do GE com o seguinte título. Diretor do Flamengo é denunciado pelo STJD após declarações contra arbitragem e CBF. O Bruno Spindel vai ser julgado na próxima semana e corre risco de suspensão de 15 a 180 dias. Ou seja, ele pode ser suspenso por 2 semanas ou 6 meses. 6 meses de suspensão. Vai acabar o mandato do Landim e ele não vai ser presente. 6 meses de suspensão porque ele falou mal dos excelentíssimos juízes, não é mesmo? Dos senhores da sabedoria, dos donos da verdade, que são os juízes brasileiros. Eles podem fazer qualquer coisa dentro de campo e você não pode reclamar nada. Bruno Spindel foi denunciado pelo STJD depois de criticar a arbitragem no empate em 1-1 contra o Bragantino no Nabi Abichedi, o estádio do Red Bull Bragantino, na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, que fala em, abre aspas, para o que fala no código: desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Ele vai ser julgado na próxima quarta-feira e tem, como eu já disse, risco de ser suspenso de 15 a 180 dias. Fecha aspas pro GE. Globo. Então aí está, meus amigos. Bruno Spindel pode pegar 6 meses de gancho porque falou mal da arbitragem. Esses protestos que tem contra o Flamengo, o caos que aconteceu na cidade de Santos no ano passado, quando o Santos foi rebaixado para a Série B pela primeira vez na sua história, esses protestos tinham que acontecer em frente à sede da CBF, em frente ao STJD. Tinha que se juntar todas as torcidas, flamenguista, torcedor do Fluminense, vascaíno, São Paulino, palmeirense, botafoguense, qualquer um, gremista, torcedor colorado, torcedor do Internacional, torcedor do Juventude, do Corinthians, do corintiano, tinha que juntar tudo isso e fazer um mega protesto na STJD. Aqueles protestos de tacar pipoca, de não pichação porque isso é vandalismo, de cartaz, cara, de gritaria, de megafone. Tinha que acontecer esse protesto, um protesto gigante. A política move milhões, o futebol devia mover também. Mover milhões de pessoas em protesto, porque do jeito que tá não pode ficar. É algo absurdo. O poder, a ditadura que é o futebol brasileiro atualmente. Isso não pode continuar assim. Tem que se revoltar a torcida. Não só os dirigentes, porque muita gente é muito capaz disso. A Leila falando mal do Bruno Spindel quando falou isso. A Leila, cara, o jeito que a Leila foi hostil ao John Tester. O jeito que ela foi hostil ao John Tester quando ele falou que tinha provas da corrupção da arbitragem, um jeito que ela foi hostil, que ela foi contra, que ela foi violenta com o John Tester, falando que ele tinha que ser banido do futebol. Tava estranho isso. Infelizmente tem muita gente como a tia Leila, mas não deveria ter. O futebol, tanto a parte profissional, jurídica, os diretores, tinham que se movimentar e a torcida corresponder. Era isso que devia acontecer. Porque é um absurdo o que acontece no futebol brasileiro e ninguém fala nada. E quando fala, é punido. Isso não pode ficar assim. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Um videozinho que acabou saindo mais tarde, me perdoem, mas é um vídeo extremamente interessante, cara. E conivente. Um vídeo que todo mundo deveria ver. E deveria ter uma movimentação contra essa ditadura que a CBF, que o STJD impunham ao futebol brasileiro. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!